Fala pessoal, a Bíblia está repleta de pessoas improváveis, cheias de fatos que aos olhos naturais também eram improváveis de se tornarem os fatos que se tornaram biblicamente falando. E isso eu quero trazer para mim e para você esse tempo, mês de junho, nós vamos falar sobre esse propósito, pessoas improváveis. O quanto nós somos improváveis mediante a muitas circunstâncias, a muitas promessas, a muitos sonhos, a muitos sentimentos. E eu tenho certeza que no meio dessa percepção do quanto você e eu nos achamos improváveis, é que entra o que Deus pensa sobre nós. Deus sabe muito mais sobre a nossa identidade do que nós mesmos. Ao longo do tempo, a gente vai se desconfigurando por conta de algumas coisas. E então é quando o Senhor nos lembra que mesmo com toda a percepção sobre nós, do quão improvável nós somos para aquilo que Ele tem nos chamado, Ele vai, à medida que a gente vai se permitindo, Ele vai colocando dentro de nós a memória, a lembrança, sabe? O trazer à memória daquilo que é a nossa identidade, para que nós fomos gerados, para que nós fomos chamados. E essa inspiração para o propósito de junho surgiu agora, no último domingo de maio, nós estávamos ministrando na Igreja Betel e falávamos ali sobre pessoas comuns e lá, durante o momento da ministração, eu já estava em oração para o que nós estaríamos trazendo ao longo de junho como propósito, nas nossas terças-feiras, e ali Deus acendeu essa chama pelo Espírito para que nós falássemos sobre pessoas, sobre coisas improváveis, mas que foram revertidas, que foram, sabe, totalmente mudadas por aquilo que é o poder de Deus. Eu trouxe um texto, eu quero só relembrá-lo, falando sobre a indagação de Moisés no momento do seu chamado, lá no monte Horebe, no momento que ele viu a sarça, chegou para perto dela, onde ela queimava, mas não se consumia, e uma voz dizendo assim, Êxodo 3, versículo 10, Moisés, eu vou te enviar ao Egito, e você vai libertar os filhos de Israel. E Moisés então faz a clássica pergunta no versículo 11, mas quem sou eu? Mas quem sou eu? É porque para o tamanho do que Deus está falando e está enviando Moisés, ele certamente, primeiramente, olha para o seu histórico, olha para as suas condições, olha para o seu estado presente e ele não consegue mensurar como ele vai estar naquele futuro, o qual Deus está ali falando com ele. E isso eu quero trazer para mim e para você, e o nosso propósito ao longo do mês de junho, todas as nossas terças-feiras, começando hoje. Nós vamos falar sobre vários momentos, várias pessoas e o quanto elas apontam biblicamente para mim e para você. O quanto se foram possíveis essas coisas improváveis se tornarem realidades pelo poder de Deus. Então eu quero te inspirar nesse tempo e te animar pelo poder do Espírito Santo, de que também são possíveis, que as coisas mais improváveis, relacionadas às promessas, relacionadas aos propósitos, aos projetos de Deus, também vão acontecer. Moisés pergunta, mas quem sou eu? E enquanto eu ministrava ali, veio uma frase no meu espírito, eu compartilho com você porque ela faz todo sentido para o que nós vamos viver juntos nesse mês de junho. A resposta que Deus me deu, e eu compartilho com você sendo uma resposta para a sua vida, você é a pessoa mais improvável, sem dúvida, para continuar uma história que ainda não acabou. Então, eu não tenho dúvida de que muitas coisas a gente vai ter o medo, a gente vai ter a interrogação enorme de como é possível, quem sou eu para tal coisa? Eu quero te dizer que você é uma escolha de Deus. Você é alguém que Deus gerou nesse tempo para viver e dar continuidade numa história que ainda não acabou. E eu quero começar trazendo uma palavra sobre uma mulher muito improvável. Uma mulher que, dado o seu histórico,
ela jamais poderia compreender aonde o Senhor a colocaria. Eu quero falar sobre Ruth. Nesse nosso tempo, eu quero falar sobre essa mulher que era casada com o seu marido, o seu esposo, e de repente a palavra diz que o seu esposo morre, e então a sua sogra, Noemi, ela se vê sozinha, pois também tinha ficado viúva, e então as duas noras de Noemi se aproximam e Noemi então dispensa para que elas voltem para as suas terras, terras de Moabe, pois a palavra diz que Ruth e Orfa eram estrangeiras de Moabe. Mas o que me chama a atenção é que o tão improvável que Ruth era e tinha em si essa falta de possibilidade de se tornar uma mulher relevante, uma mulher referencial na sua era, na sua geração, é que ela chama atenção quando ela decide não seguir os fluxos normais que lhe era direito. E ela decide então ficar com Noemi. Você conhece um pouco a história, eu vou adiantar, ela parte para Belém junto com Noemi e junto de Noemi ali ela vai colher espigas, ela vai ajudar naquilo que é o sustento básico. Uma mulher estrangeira acompanhando uma mulher belemita e agora ela está ali apenas como escrava, como serva, sem nenhuma perspectiva. Afinal de contas, Noemi não poderia mais ter filhos, então ela teria toda a sua honra certamente ali limitada a ser uma escrava, uma serva. Mas olha como Deus muda todo grau de impossibilidade, todo grau daquilo que é improvável, você sabe, não faz ideia. É certo que Ruth não esperava algo daquele tamanho, mas diz a palavra que num dado momento ela estava na eira colhendo e aquilo chamou a atenção de um homem chamado Boaz. Boaz era um senhor daquela época, uma espécie de encarregado, e a história diz que Boaz foi então requerer casar com Ruth, mas ele precisava fazer isso diante de um senhor das terras, caso ele não tivesse interesse em comprar o trabalho de Ruth, então ele poderia casar-se com ela. Mas a palavra diz que aquele senhor não quis, e Boaz então casa-se com Ruth, o que então lhe dá uma dignidade, lhe devolve uma possibilidade que não existia. O que é tremendo é que Deus honrou Ruth de uma maneira, e eu quero falar para você, mulher, usar esse exemplo, apesar de eu estar falando de Ruth, para você jovem, para você marido, para você família que me acompanha nesse momento, que você seja tocado por essa palavra. Quando você não mais espera, quando você já está seguindo o fluxo de algumas coisas, a palavra diz que Ruth saía para trabalhar na eira, colhendo algumas espigas, algumas coisas que lhe sobrava. E foi quando então os olhos de Boaz voltaram-se para Ruth. Eu quero dizer aqui que os olhos do Senhor, quando você achar que tudo está normal demais e que você é improvável e que toda circunstância em que você vive também é improvável, eu quero dizer que os olhos do Senhor, eles estão sobre você. E Deus está vendo, e certamente na hora certa, no tempo certo, sabe? Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir, aquilo que Deus tem para você vai acontecer. Não importa o quão improvável você se sinta agora, eu quero te convidar a continuar. Saia de manhã, vai para o seu trabalho, vai para a sua faculdade, vai para o seu culto, mas eu quero te dizer o seguinte, ei, não deixa cair o padrão, mantenha-se focado, mantenha na fé, mantenha-se com esperança, ande com pessoas que te lembrem o propósito, ande com pessoas que te reanime para aquilo que Deus tem, e você ainda que se sinta, mas quem sou eu para viver isso? Mas quem sou eu? Eu quero te dizer, você é filho amado, você, apesar de improvável, é quem Deus escolheu para continuar uma história que ainda não acabou. Grave essa palavra, compartilhe e seja agora tocado pelo Espírito Santo, porque apesar de improvável, Deus muda cenários improváveis. E isso eu tenho certeza que vai acontecer com você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até terça, se Deus quiser. Fique na paz.